Olá, boa noite. Vamos ver se deu certo aqui a nossa live num lugar totalmente diferente, mas agora sim, atrasei um pouquinho do nosso horário previsto, mas já estou aqui pronta. Acabou a luz aqui onde eu estava, super emocionante esperar essa luz voltar, mas agora deu certo e estamos com a nossa live ao vivo para falar sobre um tema super importante, que é toda a antropologia por trás do filme do Rei Leão. Então é uma animação da Disney da década de 90, muito assistida já por várias gerações, mas que continua nos dando aí muitas aulas de antropologia mesmo, como eu dizia. E todo esse tema da excelência humana, também aplicado ao tema do amor, é o que a gente vai comentar hoje aqui com a presença do senhor Ney Kloster. Vamos ver se ele aparece aí. Se a dona Ana Kloster dá um toque nele aí, você já tá aparecendo, senão eu já vou pondo aqui na roda todos os nossos assuntos e aí a gente já começa. Tudo bem? Vamos esperar aqui mais um minutinho, todo mundo entrar. Maravilha. Então, gente, O Rei Leão é um filme que eu já assisti palestras de liderança e excelência humana sobre esse tema, muitos anos atrás, e ele era o pano de fundo ali da nossa palestra. Então essa palestra que eu assisti, depois também outras formas de entender como que funciona esse tema, principalmente do amor, né? Como funciona essa nossa sede de amor que a gente tem e que não é simplesmente um amor hedonista, né? Não é simplesmente um resolver as nossas necessidades vitais, mas é muito mais do que isso. Então tem ali aprender a ser filho para aprender a ser pai, né? Toda essa expectativa, essa experiência da filiação divina também é um tema importante que vai aparecer. O tema do silêncio, o tema da liberdade. Aqui o nosso Ney Kloster nessa live conosco. Ele que também ficou na expectativa da live prometida. E aí, pai, cheguei. Tudo bom? Tudo Ficou bem? sem luz aí por um tempo aí. Sem luz. Deixou todo mundo aqui de cabelo em pé. Passa a mão assim. Tá ótimo, não? Já terminou. Agora parou de chover e voltou a luz, parece. Não sei se tem a ver, mas às vezes sim, né? Mas agora tudo certo. Voltou toda a nossa conexão aqui. Perfeito. Para fazer esse comentário dos filmes, né? A gente vem trabalhando aí com vários filmes, né? Já fizemos uns 3 ou 4 desenhos, né? Já fizemos filmes, livros, né? E se alguém quiser acessar essas lives, O link que a gente tem na bio, tá no nosso na acervo. bios, tá ali, você acessa ali, você tem o acervo a todos esses conteúdos e tem muita coisa muito legal ali. Tem coisa muito bacana, muitos comentários, Gente, é ótimo. né? Certo? Que a gente quer fazer ajudar bastante pessoas com esse trabalho aí que a gente tem, que é estudar o filme e ver o que a gente poderia tirar na educação dos nossos filhos, né? O que a gente poderia tirar de ideias para ajudar os nossos amigos. Pessoal, né? E o desenvolvimento pessoal, porque esse filme hoje é um filme que fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Entrei na metade aqui, interrompi você, continua aí. Não entrou na metade não, a gente estava te esperando, estava aqui já agoniada. Não, brincadeira, tudo tranquilo. Então a gente começa com a nossa pauta, que é, no fundo, todo esse crescimento que a gente falava aí da maturidade do Simba, a gente vai ver desde o início e desde do papel do pai, né? Eu acho que todo esse tema nos ajuda também a pensar no papel dos pais que nos acompanham e como cada vez mais faz falta, né, que tenhamos pais que sejam assim protagonistas e que tenham essa exigência afetiva, que tenham esse vínculo, né, que nos relembrem desse amor originário que nos precede, né, e esse tema do amor está muito presente. Estou aqui num curso de antropologia e é tão bonito pensar isso, né, como a presença do pai está ali todo o tempo e é o que faz o Simba ressurgir, né? Então, para quem não lembra, esse filme é meio batido aqui, né? Muita gente já conhece a história, mas vou dar uma situada
A história é, bom, é engraçado, né? Falar assim que todo mundo conhece, mas pensar que ali é uma analogia, uma série de símbolos, uma série de analogias, mas os leões, né, como reis da selva, eles têm um poder muito grande ali sobre toda a natureza, todo o domínio da natureza. E é importante perceber isso, né? Como que isso se forja a partir, né, do núcleo familiar. O Simba é um bebê ali, no começo do filme aparece ele nascendo, depois o pai explica para ele essa ordem da natureza, como funciona o ciclo da vida, como as coisas se fazem. E é importante essa ordem, né? Quem pode olhar, como assim, né? Existe sim uma realidade objetiva, existe sim um respeito que a gente tem que ter até com as pessoas, com os antílopes que a gente se alimenta, mas existe uma importância sobre esse ordenamento da natureza. E depois o que acontece, uma cena que eu acho interessante, a gente nem percebe tanto, mas já assistindo tantas vezes esse filme, eu percebo uma analogia também com com o próprio pecado original. Enfim, parece um devaneio aqui no início, mas só para a gente poder ilustrar isso, né? O que acontece, né? O pai vai falando para ele ali, né? Filho, tudo onde o sol toca é o nosso reino. Só te peço uma coisa, não vai ali, né? Só não vai naquele cemitério de elefantes ali onde não tem a luz, até esse entendimento do que é o mal, né? O mal é a ausência do bem, né? Esse onde não está a luz, né? Assim como em que você vê o pai ajudando o filho ou orientando o filho e definindo os limites dele. E é bacana essa analogia, porque é mais ou menos como lá no Éden, né? Deus falando, olha, essa árvore aqui não. E o que acontece, né? As pessoas vão lá, né? São atraídas. Então, é importante, eu acho, você comentou uma coisa muito legal, que às vezes os pais dizem assim, até que ponto que eu tenho que definir o limite? Isso é muito importante para os filhos definir o limite. Definir o limite da atuação, definir o limite da responsabilidade dos irmãos mais velhos para os mais novos, qual que é o limite deles. E, e o filme, ele vai mostrando isso com carinho. E o carinho que o pai tem para com o filho na educação é muito legal. Mas continue, já vou filha. falar dessa parte do carinho, porque é muito legal. Bom, primeiro, ele é um pai presente, né? Você vê que ele acorda cedo ali, vai mostrando os limites, mostra um pouco, né, da realidade, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E o que acontece, a gente sabe, o Simba vai justamente onde o pai disse que não era para ir. Instigado pelo pai, que tem instigado Pelo pelo tio, tio, que tem essa simbologia faz de todo o mal ali, né? Então, o que acontece é que ele vai justo no lugar onde não era para ir, assim como essa analogia que a gente falava do pecado original. Mas o que acontece, tanto como é no pecado original? Deus até já sabia o que a gente ia fazer, né? Mas ele nos mostra esse amor misericordioso porque ele está disposto a nos salvar, né? Ele está disposto a dar a vida por nós e recuperar esse amor que a gente não é capaz de dar, né? A gente sabe que quem ama obedece, e a gente desobedece, mas mesmo assim ele nos ama ainda mais, nos ama mesmo assim, né? E isso nos mostra um amor que nos precede, né? Um amor que é mais forte, mais do que a gente se dá conta, esse amor está presente. Então, primeiro, esse entender, né? Como é essa lógica do amor de um pai para um filho, que é desproporcional, sim, ainda mais no início ali, a criança não tem noção, o pai vai lá e salva daquelas hienas que representam até esse descontrole, um deboche da realidade, né? Ali a simbologia presente nas hienas. E o que acontece é que a partir dali o pai o salva e há uma correção muito bonita. Eu gosto muito exato. dessa cena em que o pai salva ali o filho, né? Espanta ali as hienas e volta com aquela conversa, né? Filho, preciso conversar com você, né? E quem já ouviu isso aí, né, sabe, né? Puxa, vai vir a bronca. Ele abaixa as orelhinhas ali e falou, ixi, vai vir uma bronca. E é uma bronca muito, muito bonita, assim, muito amorosa, né? E é interessante,
ele faz essa correção só com os dois, nem, né, Não é na frente de todo na mundo, frente sem de todo espetáculos, mundo, tirou todo mundo, levou ele para fora, todo mundo sabia, ele sabia que estava errado, o filho sabe quando faz coisa errada, então não precisa dizer assim, o que você fez? Claro que todo mundo viu, quebrou, machucou, feriu, mas ele tirou com calma, sem nervoso, né? Ali tem todos os elementos de uma bela correção, e que surge, né, um efeito, às vezes se diz assim, não imediato, né, quer dizer assim, uma correção dessa, você vai dizer que o filho vai mudar da água para o vinho, não, mas essa correção deixa marcas profundas de como as correções, né? E esse amor que está presente, né? Mesmo que ele falou firme, né? Você fez errado tal coisa, foi muito objetivo com o filho, mas ao mesmo tempo o filho falava, não, mas você nunca teve medo, né? Essa identificação muito pessoal que houve ali na correção. Não era uma coisa desproporcional, você vê que era uma conversa. Não era simplesmente um senta aí que agora eu vou falar e você vai ouvir. Não, era uma conversa. Tanto que o pai fala, sim, hoje eu senti medo, né? E aí o filho assusta, porque a figura do pai ali sempre foi tão imponente, né? Como assim você sente medo? Ele falou, eu senti medo porque eu achei que eu ia perder você. E ele mostra para o filho o que é o mais importante. O verdadeiro bem que tá, né? Ali o meu maior bem é você. E eu tô te falando isso porque eu te amo, né? E esse cuidado e aquele abraço, aquele rolar na grama juntos ali, no fundo, é o que vai fortalecendo esses vínculos. E esses vínculos são muito importantes. Eu aqui falando nesse curso aqui de afetividade, como é importante a gente estabelecer esses vínculos, porque eles não apagam nunca, né? Nem com a morte do pai, né? Isso se estende por toda a eternidade. É muito louco isso, né, pai? Falando aqui para você. Mas é muito importante porque esses vínculos nunca mais vão se apagar. E a gente precisa manter essa confiança. Ali, essa correção amorosa, né, mostra o que é o amor, né? Como o amor corrige, né? Preocupado com a pessoa, não com a vergonha que ele me fez causar, não com o tanto que você me desgastou aqui, ou tive que parar não sei o que para vir te atender, não. O que me importa é o teu bem, né? Então isso só para a gente contextualizar ali. O primeiro assunto que a gente elencou aqui, né? Quer dizer, a figura desse pai amoroso, que é o primeiro tópico do filme, é o que chama a atenção do filme. Um pai presente e amoroso. E você corrige isso que é bom reforçar isso. Ele não corrige porque incomodou a ele. Ele corrige para que ele saiba aprender a ter boas decisões. Que no fundo educar é você colocar ajudar o filho a distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E você vai definindo regras, né? E acho interessante porque as regras são definidas não porque é porque na verdade a regra ela te define o que é proibido porque é bom para você, né? Você não faz aquilo porque aquilo vai te trazer um mal, e foi o que aconteceu, ele infringiu e aconteceu um mal. Mas essa importância da correção, hoje em dia muitos pais, e a gente vê isso, eles corrigem, né? Se omitem às vezes por corrigir, ou às vezes quando corrigem, né, colocam uma emoção muito forte nisso, e é impressionante, quando isso acontece, o filho já olha para o pai e diz assim, ele está corrigindo porque está nervoso, o pai se obrigou em casa, certo? O senhor quer um abraço, né? O que está acontecendo? Eles tiram o foco do problema, né? Então, porque daí ele diz assim, não, o pai está com problema, a mãe está com problema, né? Isso aqui está incomodando a ela, né? Ela deve estar doente, né? E não fala assim. Agora, quando você está ali dizendo assim, olha, o problema é isso, você fez errado assim, vamos corrigir, vamos para esse lado, vamos para aquilo, e ele vê o pai tranquilo, ele vê as coisas tranquilo, e aí ele consegue fazer a correção correta, fazer uma correção que realmente surte. Exatamente, surge uma... Mantém essa admiração, é uma correção que não é uma correção que humilha, né? É uma correção que é muito humana, né? Por isso, falava, olha, isso faz mal para você, pôs sua amiga em perigo, isso foi imprudente da tua parte, tal. E depois falou, olha, o meu medo é perder você, né? O
grande... E aí Por que mostra, eu estou te corrigindo? mostra um pouco o que que é o temor, né? Quer dizer, assim, o temor Uhum. de amor, né? Que é o temor de perder a convivência com aquela pessoa com que a gente ama, né? Sim, Esse que é uma coisa muito bacana. Mas a, sim. a vida do Simba é complicada. Ele tem um tio ali que está disposto a acabar com a A vida dele, atrapalhar. né? E aí, exatamente, o que Atrapalhar que as acontece? coisas. A gente vê que na sequência, aquela desobediência inicial também repercute num desenrolar de maldades que se espalham ali. E o tio planeja todo essa debandada dos gnus, bem onde ele está, né? E o pai tem que salvá-lo, mas no meio desse salvamento, o tio planeja esse assassinato do pai, né? E o que acontece é que o filho fica com essa impressão de que foi simplesmente culpa dele, e essa sensação de que a culpa dele, né? Essa culpa mal resolvida, né, gera nele ali uma insegurança muito grande, e o tio simplesmente, né, foge enquanto ele manda as hienas o matarem ali. E aí que a gente percebe uma outra fase do filme aqui, né, uma fase em que É, ele uma coisa foge importante do falar problema, aí em que é ele, na sequência... Deixa eu terminar. que Pode não, falar. continue. Antes da gente ir para essa outra fase, é importante ver que quando acontecem os problemas, né, você pode ter duas coisas, ou enfrenta ou você foge, né? Ali o tio fez ele, né? Ele assumiu uma culpa que ele não tinha, né? Ele não conseguia ver a verdade e, e aí ele ficou com medo da verdade. E a gente não pode ter medo da verdade. A gente tem que, assim, custe o que custar, eu tenho que enfrentar a verdade, eu tenho que ir lá fazer. Simplificaria muito a vida, e o filme talvez, né, perdesse todo Acabaria ali, né? acabaria Chegou aqui. para a mãe, Se ele mãe. fosse, falasse, mãe, aconteceu assim, assim, assado, tal, certo? E tentasse chegar na verdade, né? Mas ele fugiu, né? Isso acontece com os nossos filhos, às vezes. Eles têm alguns problemas que eles vão fugir por um pouco de vergonha, por um pouco. E qual o trabalho nosso do pai? Resgatar esse processo, resgatar a verdade e ver que, assim, não tem problema, né? É a Então a gente tem que tomar um verdade que vos cuidado deixará porque livres, né? O tema da os, liberdade. os adolescentes têm muito disso, né? Eu vou viver, não vou querer pensar nisso, vou querer fazer, vou querer fugir disso, né? Então, e essa foi o que aconteceu com o Simba. Continua agora essa parte Isso, também é agora muito essa boa. segunda fase do Simba é interessante que tem muitos comentários desse filme, né? E é interessante que alguns autores pegam todo esse ciclo do herói, né? Em que ele está numa fase em que ele simplesmente se despersonaliza, ele passa a viver como se não fosse um leão, né? Ele encontra o Timão e o Pumba e passa a viver essa filosofia do Hakuna Matata, que é uma filosofia absolutamente hedonista, faz toda essa integração ali com a natureza, uma fase hippie, assim, né? Mas em que ele vive essa despreocupação do futuro, vivendo simplesmente o presente, e, e todo esse cuidado, essa preocupação simplesmente de alimentar-se ali de insetos, né? E chega a ser gritante, né? Essa relação, né? Essa analogia entre o ser humano, pensando agora no ser humano. O ser humano foi feito para coisas grandes, o ser humano foi feito enfim, para alturas, para plenitude, quando a gente se rebaixa, né, a essa situação de simplesmente comer minhoca, assim, né, se retroalimentar ali de uma forma muito precária, sem fazer aquilo pelo qual nós somos chamados a ser, né, então uma vida diminuída ali, né. E a gente percebe isso nessa nova fase do Simba. Mas quem que percebe isso e o traz à realidade? Ali a gente percebe o encontro com a amiga Nala, né? Que é essa personagem que aparece na metade do filme ali, e que é uma peça-chave, porque ela tem, né, esse papel de trazê-lo de volta à realidade. Ela encontra com ele, ele a reconhece e ela diz que
e traz ali toda a triste realidade do lugar onde ele deixou, né? A família dele está sofrendo, a mãe dele está sofrendo, uma série de coisas estão acontecendo, e ele não teria, ela falou, você não pode se ausentar, você não pode ignorar essa realidade, né? Não pode se omitir diante dessa situação. E ele trata simplesmente isso como um fator de liberdade. Puxa, você não sabe o que eu passei, né? E essa conversa é muito rica porque ele quer trazer o tema da liberdade sem o tema da responsabilidade. E ela fala, o que seu pai falaria? Ela chega um momento em que recorre a esses vínculos, né? Que ela sabe que está ali dentro, porque ele teve um bom pai. E ela fala, o que seu pai falaria? E ele rechaça isso, né? Ele fala, você também fugiu, né? Ele tenta buscar ali nela também algum problema para acusá-la, né? E de repente faz com que ele recorde essas convicções que ele tem bordado dentro dele. E nesse percurso, ele encontra o Rafik, que é o diretor espiritual do filme, né? Ele tem o papel de um sacerdote, digamos, né? Como uma pessoa que faz com que o Simba recorra a esses vínculos, relembre quem ele é. E esse é o grande tema do filme, e é o grande tema da humanidade. Quem somos nós? Porque Eu é acho isso que que aí ele pergunta. tem esse tema, né, que nesse trabalho de crescimento da maturidade que as pessoas têm, existe uma ideia de que você tem uma vocação, você só foi chamado para fazer algo, e você vai ser plenamente feliz, porque a gente via que o Simba, né, ele não era plenamente feliz, ele tinha todos os prazeres, ele nadava, fazia coisas que não eram próprias do ser humano, de um leão, né? Aí a gente pode fazer um paralelo de um ser humano que vai vivendo, assim, se você se deixa guiar só pelos seus sentimentos, por uma coisa mais livre, né, ratuna batata, vamos deixar rolar, vamos fazer, né? Mas ele, quando chegava à noite, ele olhava as estrelas, o passado sempre vinha para ele, né? E ele tentava dizer, não, deixa o passado para lá, deixa o passado para lá. E o Rafik, né, que é o macaco que é tipo um sacerdote lá, um gorila, né, ele percebeu que o Simba estava vivo, né, e foi até lá para poder fazer esse resgate. Então, esse resgate que se o pai tivesse, ele iria fazer, e ele faz com muita sabedoria. Né? O que você faz quando você tem que mexer com, vamos supor, chamar a realidade um adolescente que está um pouquinho afastado? É você entrar de frente com ele? Não. É você instigar ele em algumas coisas que incomodam ele, que a gente sabe. Não adianta você vir com um adolescente e bater de frente. Ali tem todo o trabalho, né? Quer dizer assim, como é que Sócrates fazia com Platão? Perguntas cada vez mais instigante, né? E foi isso que ele fez ao encontrar ele, né? As primeiras perguntas ele falou assim, você nem sabe quem você é, né? Quem é você? Interessante isso, porque ele ia falar, né? O Simba fala, mas você não sabe quem eu sou. Ele falou, eu sei, deixa eu te contar. Ele ia contar, e daí ele começa a falar umas coisas malucas assim, e aí ele brinca, acho que você é um babuíno, e eu sou um leão. Ele brinca, ele troca, e o Simba fala, bom, você não bate bem da cabeça e tal, mas então me diz quem você é, me diz quem você é. E até que uma hora ele consegue chamar a atenção e diz, você é o filho do Mufasa. E essa é a chave, né? Essa frase é a chave do filme. Você é o filho do Mufasa. Você é filho de Deus, né? Aqui no dentro da nossa perspectiva, com o ser humano. Da nossa perspectiva antropológica mesmo. Quer dizer, você é um ser humano. Você tem um gabete espiritual aí. Você tem uma transcendência. Você não é chamado simplesmente a viver esse materialismo que você está vivendo atualmente. Você é chamado à eternidade. E você não está na existência por brotar, né, da natureza. Você foi convocado por alguém. Você foi amado por alguém. E esse remeter-se a um ser superior, a um alguém,
é muito importante, porque tem uma série de repercussões nas nossas ações, nas nossas decisões, na nossa vida. Então, esse lembrar quem nós somos é uma pergunta que a gente tem que lembrar muitas vezes e conversar com os adolescentes. Né? Quem é você? Para que você existe? Quem te pôs no Essas, mundo? essas Por que Deus perguntas te criou? instigantes, né? Essas perguntas instigantes foi o que aconteceu, né? E aí você fez o Rafik, daí ele falou, mas você não conhece, né? Meu pai morreu, ele falou, não, né? Não. E Ele aí ele vive em saiu você. correndo, ele Nessa saiu frase, correndo, ele vive em você, essa sabedoria, ele, né? ele saiu correndo e entrou na floresta. A floresta não é o ambiente dos leões, né? Os leões, eles são da savana. Na floresta, ele perde muito poder, porque ele não consegue ver, ele não consegue ouvir todas as coisas. Mas ele estava tão instigado pela pergunta e para ver, né, o que ele sabia sobre o pai dele, né, que ele entrou e foi seguindo. E aí tem uma coisa muito importante, que é quando eles chegam no lugar e ele pede silêncio. Né? Porque, às vezes, essa loucura, né, do Estímulos, né? atum do Tantos batata, estímulos. todos os estímulos, tal. Eu estou ouvindo hoje, estou aqui no WhatsApp, estou com um fone de ouvido, eu tenho que fazer tudo ouvindo, e a gente não para ver o silêncio, para poder ouvir, certo? O nosso coração, para ouvir os nossos, assim, as inspirações que Deus vai colocando, né? E aí ele faz, né, ver que ele é a imagem de Mufasa, né, como se fosse a imagem de Deus, do pai que morreu por ele, né, porque o pai salvou a vida dele e jogou ele para fora e não conseguiu sobreviver, né. Na verdade, ele foi depois jogado pelo tio, né, Pelo mas tio, ele, mas o importante é lembrar. Né? Lembrar desse alguém que vive nele, né? Assim, isso que eu falava, os vínculos não deixam de existir em nós, né? Esses vínculos que nos precedem. E eles nos direcionam para nosso fim, né? Eles nos remetem a um projeto. E a nossa vida é essa resposta. Então, qual é a resposta que eu posso dar para essa missão que o próprio Pai te deixou, né? Te delegou aí? Então, no momento em que ele faz silêncio, ali a gente percebe todo um percurso de maturidade espiritual do Simba também. Porque o silêncio, ele é como que esse porteiro desse autoconhecimento, dessa vida interior que ele estava até agora assim com peças soltas. E de repente ele pode fazer silêncio, no filme parece como se fosse uma oração ali, ele falando com o pai, mas é no momento em que a gente percebe que quando a gente para reconectar quem nós somos, o que me diz, né? O que me diz aquele que me criou, né? Aquele que me ama, né? E que no fundo a minha vida é uma resposta a esse amor, a essa perspectiva, assim, né? Então esse encontrar-se ali a gente pode entender até a oração como um espaço de grandes decisões, um espaço de encaixar, né, as nossas peças desse quebra-cabeça que é a nossa vida. Trazendo isso para uma conversa mais antropológica, né, se de repente uma criança, um adolescente fala, não, mas quem sou eu? Né? Para que eu fui feito? Né? A gente precisa ter essas perguntas muito amadurecidas nós, para que a gente possa conduzir um adolescente a uma conversa como essa. Não dá para deixar vago, né? Nós somos criados ali, isso que a gente falava, a imagem e semelhança de Deus, porque sim, há em nós essa eternidade. Há em nós esse reflexo dessa caridade que é divina, né? E que nos alimenta e que nos move. Né? E ao mesmo tempo pensar que há também uma missão, a gente é feito para ser participante dessa construção, dessa criação. E por isso move o Simba a uma mudança. aí tem um trabalhinho que é bem interessante, que ele não queria pensar no passado, né? E o Rafik, ele dá-lhe uma pancada na cabeça, né? Ele fala, ai, doeu, né? Daí ele fala, o passado às vezes dói. O passado pode doer. Pode doer. Mas Daí como ele eu vejo, você pode fugir dele ou
ou aprender com ele. E vai dar outra cacetada lá, né? Aí o Simba abaixa e pega o taco que ele estava batendo, né? Aprendeu. Nele, assim. Agora você E aí aprendeu. ele tomou uma decisão, né? E eu acho que os pais têm que ajudar os filhos a fazer isso que foi feito com a Rafik. Às vezes o filho está meio perdido, não sabe que vai para a faculdade, que não vai para a faculdade, como é que faz, vou trabalhar, não vou trabalhar. Nós precisamos ajudar, sentar com eles, fazer eles pensar e fazer eles tomar decisões. Hoje em dia, assim, como eles ficam com esse rato na batata, ouvindo o som, fazendo, vamos fazer o jogo, vivendo numa realidade de jogos, de coisas e tal. E a realidade, para que eu vim aqui? Quem que eu posso ajudar? Qual é o meu talento, né? É importante na fase da adolescência, a partir dos 12 anos até os 20, 25, tem adolescentes que têm aí que precisam de uma ajuda do pai, dizer, o que você gosta de fazer, filho? Né? O que você faz bem feito? O que você gostaria, assim, que você faz, que o mundo precisa de você? Né? E o mundo poderia pagar para você fazer? Essas 4 perguntas podem ajudar você a descobrir um talento, algo que você faz, que você vai ser feliz fazendo e servindo as outras pessoas. E ele viu que o Simba, que o reino precisava dele. E todas as pessoas, todos os jovens, né, nós precisamos dos jovens, né? Os jovens podem ajudar muito na família, eles têm que trazer ele para ajudar em casa, eles têm que ajudar os seus irmãos. Para isso, esse trabalho que às vezes vocês fazem lá, no centro, de visitar as pessoas mais necessitadas, de levar uma cesta, de fazer o trabalho com as meninas lá, de dar nas escolas, nos finais, nas férias, início das férias, é muito legal, porque daí eles podem ver como que eles podem servir. E as pessoas hoje estão muito acostumadas a receber. E o que o Rafik resgatou dele é o espírito de serviço e de utilidade, porque ele não se sentia mais útil na vida. Falou, cara, acabou, matei meu pai, todo mundo quer me esquecer, eu quero me esquecer, eu quero viver aqui escondido, né? Se tivesse um buraco eu me enfiava. O que ele fez? Ele resgatou a vontade de dizer, cara, eu sou útil, eu preciso ajudar. Se eu vou conseguir ou não vou conseguir, não sei, mas eu vou tentar. Eu tenho que tentar, eu tenho que estar lá. Eu tenho que dar a minha contribuição. Vai ser difícil, vou brigar, vou ter que passar. A volta é muito interessante, né? Que a ida e a volta, por isso, passa por um deserto. Um deserto onde não tem nada, né? Onde você tem que deixar o passado ali, né? Só. E voltar a ter um novo recomeço. É muito, muito bacana isso. É a extensão né? desse silêncio também, né? É esse silêncio, no fundo, que se faz ali pela vontade. Quer dizer, as virtudes que você vai ter que adquirir nesse esforço de recomeço. Sabe que você falava agora mesmo esse retorno? Ele chegou lá e viu tudo como se ele, de fato, não... Estou pensando agora numa relação que há entre a última live que a gente fez, quando o protagonista do filme A Felicidade Não Se Compra, teve ali uns vislumbres do que seria a cidade sem que ele estivesse por lá, né? E querendo ou não, quando o Simba chegou ali, é como se ele tivesse visto, né? Bom, sem eu aqui, olha a desolação. Olha o que aconteceu. Olha o que acontece. E essa perspectiva, a gente precisa toda hora chacoalhar nós mesmas, né? Pensar, bom, que semente, que contribuição, e é necessário forçar um pouquinho para que a gente não fique acostumado na nossa bolha, né? Mas que a gente se force a mais, porque senão a gente acaba simplesmente esquecendo de olhar com essa perspectiva de que o mundo precisa de nós. Às vezes parece que não precisa, né? Porque a cidade é tão grande, né? Já tem tanta gente por aí. Mas não, o Simba teve a sorte, né, de ver um pouquinho o que o George veio e fez ali, de ver, né, puxa, as pessoas de fato precisam de mim. Minha mãe de fato precisa de mim. Aqui há um desequilíbrio, um desrespeito. Né, esse lugar precisa recomeçar. E ele teve que reencontrar-se. Né, isso que a gente viu que foi um começo teórico, né, dessa conversa com o Rafik, de tentar ressignificar aquela culpa que ele tinha ainda guardada
e que depois aflorou outra vez, e ele ficou com medo de novo, porque na hora que ele põe para fora, aquilo, o tio dá um jeito de machucar aquilo de novo, de fazer aquilo parecer como se fosse algo proposital, algo arquitetado por ele, óbvio que não, mas fez ele parecer de novo o assassino do pai, né? Até que de repente ele se dá conta, né? O próprio tio fala ali, né? Por um despiste do mal ali, né? Ele fala, fui eu que matei seu pai. E de repente ele entende a verdade e aquilo dá mais força, né? Porque a verdade sempre nos traz muita força e nos dá essa disposição renovada de recomeçar, né? De entender que as coisas são muito maiores do que aquele fato em si, né? Eu sou muito mais do que aquele erro, do que aquela reprovação, do que aquela frustração, eu sou muito mais do que isso, né? E aquela disposição de recomeço aflora nele outra vez, mas vê que não é linear, né? Não é simples lidar com um erro que ficou enterrado tantos anos. Ele teve que reconquistar o espaço dele ali e teve ocasiões também de se vingar do tio de uma forma pouco digna, né? Mas ele soube trazer à tona essa dignidade da própria família, soube tentar dialogar, teve que depois lutar, o próprio mal voltou-se contra o mal ali, né? Mas é um processo que não é fácil, né? Nunca é simples, né? Se enfrentar os ressentimentos e vencer essas próprias fragilidades. Mas esse foi o percurso do Simba, né? E ele precisava passar por isso para renovar aquele lugar. Isso que você falou é muito importante, quer dizer, quando a verdade veio à tona, deu a força para ele lutar. Então, não ter medo da verdade, não ter medo da verdade vai fazer a gente passar vergonha às vezes, vai passar maus bocados, mas no fundo ela vai nos libertar, né? E o que a gente tem que fazer para os filhos é definir esse critério muito bem em casa, né, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, na nossa atuação, com um exemplo muito grande de falar muito clara a verdade e saber que a verdade vai às vezes fazer a gente passar vergonha, mas vai nos libertar, né? O futuro com a liberdade é muito mais gostoso, porque a mentira não leva a nada, nos prende, nos enjaula numa cela que fica cada vez menor, e vai nos sufocando. Então esse filme, ele dá muitas conversas entre pais e filhos, falando um pouco da correção, que a gente falou, a forma de atuar, de ser pai um protagonista, que ele foi. Você não sabe por quanto tempo você vai estar junto com o teu filho, então não perca tempo, pai, de educar, não perca tempo de dizer, não, depois eu vou fazer, não, trabalhe com isso rapidamente, porque isso vai deixar marcas profundas que vai ajudar depois, mais tarde, ele a tomar decisões, né? E essa maturidade espiritual também, né, que a gente percebe que é importante, que a gente não pode negligenciar isso. Eu vejo como professora muitos pais que se preocupam com a parte acadêmica, né, com a disposição da filha de buscar soluções, que seja uma filha protagonista, que seja uma filha que tenha que saiba buscar soluções, mas às vezes a filha não tem recursos para entender-se, porque lhe falta o aspecto espiritual. E quando os pais não têm essa espiritualidade amadurecida, fica uma lacuna enorme nessa busca pela verdade. Então, é inegável que a gente tenha que reconhecer que há, sim, um Criador que nos dá uma dignidade espiritual que é maior do que a dignidade dos outros seres vivos que convivem conosco. Há graus de ser, né, de participação nesse Criador. Existe aí, sim, uma verdade que nos transcende e ela precisa ser, sim, conhecida, amada, porque é alguém que tem uma expectativa concreta sobre nós. Então, quando a gente fala, você é o filho do Mufasa, quer dizer, você é filha de Deus, essa é uma grande verdade e que a gente precisa amadurecer em nós, entender o que supõe ser filho de Deus, para que a gente tenha essa identidade espiritual muito amadurecida, para que a gente possa corresponder e responder a ela com amor.
E ele não nos criou do nada, ele nos criou com uma missão específica. E então, quando os pais têm que dar essa luz para que os filhos aprendam a descobrir a sua missão. E ao descobrir a sua missão, vão ser mais felizes, né? A sua missão, sua vocação, né? O seu chamado, né? Para você fazer. Não estamos falando aí vamos dizer assim, um chamado, vamos dizer assim, uma vocação aqui dentro da terra, né? Aqui em cima dos teus dia a dia, com os teus irmãos, com a tua família. Esse sentido de utilidade é muito interessante de você servir aqui. Qual é a tua missão hoje aqui? Às vezes o adolescente ele gosta muito de, às vezes, quando ele vê essa parte, diz, não, eu faço uma coisa lá na África, eu posso ir lá na África ajudar. Mas a missão de arrumar a cama todo dia, a missão de ajudar a mãe, de perguntar para o outro, né, o que você gostaria de bem que eu fizesse para você hoje, que é uma das perguntas daquele filme, né, O Feitiço do Tempo, né, que fecha o filme, né, maravilhosamente, dizendo para as pessoas, né, o que você gostaria de bem que eu fizesse para você hoje. Daí dá um sentido de utilidade muito grande, né? E mais uma coisa, então começamos falando sobre esse papel de um pai amoroso, um percurso de maturidade espiritual que é necessário para a excelência humana. E, né, eu não queria negligenciar o papel aqui da amiga, Nala. Como é importante essa afetividade, a nossa afetividade, ela precisa de bons amigos. Né? Depois a gente percebe que sim, o Timão e o Pumba foram bons amigos, porque também souberam dar e receber, né? Souberam lutar pela mesma causa do próprio Simba, né? Aquilo que o entristece, né? Nos entristece também, aquilo pelo qual você luta, nós lutamos também. Se vê que ali há, de fato, uma amizade, mas que começou bastante superficial e que foi crescendo à medida que eles viram a perspectiva que o Simba tinha pela frente. Mas o papel da Nala, essa conversa profunda que eles tiveram, isso é fruto de uma afetividade sadia, né? Quanto ajuda a que os adolescentes saiam de si mesmos quando eles aprendem a fazer bons amigos. E não é fácil fazer bons amigos, porque a gente percebe que tem muitas pessoas por aí que andam em bando, mas se sentem sós. E não conseguem sair de uma tristeza porque não conseguem se encontrar enquanto alguém que sabe amar e é amado. Por isso que esse aprender a amar, aprender a cultivar uma amizade, se fez quando ele era muito pequenininho, quando ele era bem criança. E essa amizade foi essencial para que ele pudesse também sair daquela vibe hedonista em que ele se meteu, né? Assim, ela foi uma personagem importante para que isso pudesse lembrá-lo do que ele realmente é. Ela foi firme e falou as verdades para ele, né? Isso faz um amigo, né? Para você. Um amigo não vai te... Deve ser dito, né? Não fala simplesmente, então já que você está dizendo isso... Tudo bem, não, o amigo você tá de verdade, com medo. ele se preocupa com a alma do outro, né? Ela falou, olha, me preocupa com a tua alma, né? Assim, tudo bem que sua mãe tá... Tudo bem não, né? Estão precisando de você lá, a gente tá desesperada, essas hienas são loucas, seu tio tá... Mas assim, e você? Né? Você vai ficar aí? Você vai né? ficar aqui? Missão vai te fazer mal, né? E o teu pai, o que ele esperaria? Você tem que ocupar o teu lugar no ciclo, no reino, né? No ciclo da vida, o teu lugar. Qual é o teu lugar? Não esqueça o teu lugar, ela lembra isso. Então, um amor, um afeto verdadeiro, quando está ordenado, ele nos lembra para onde a gente tem que chegar, qual é o nosso direcionamento enquanto existência. Então, ela colocou ele no lugar dele. Assim. Então, os bons amigos fazem isso. Nos lembram, olha, onde você foi feito para muito mais, né? Onde você tem que ir. Então, depois esse filme eu estou falando aqui, eu dei uma brecha para ver se você quer. Vai lá. E outro, o papel do diretor espiritual também. A gente falou aqui do papel do pai, papel da amiga, o papel do diretor espiritual, que fez as perguntas certas, não deu a resposta. Em alguns momentos, sim, falou, olha, me segue, vem, silêncio, pensa, faz oração, volta, ressignifica esse passado, aprende com isso e vai, né? Assim, conseguiu ajudar o Simba a ordenar tudo o que ele é, ajudou o Simba a perceber aquela identidade de filho do rei
Eu simplesmente sou o filho do rei, eu tenho que assumir o meu lugar. Fez o Simba assumir essa identidade e comemora, né? Porque você vê que ele tem sim, é bonito ver como ele comemora aquelas decisões que o Simba toma e que de fato serão custosas, mas que são importantes, né? E a própria todo mundo precisava daquilo. Então esses personagens foram importantes para que o próprio Simba se dirigisse a essa excelência humana passando por esse ciclo, né? Não é um ciclo fácil, né? Não é que a gente vai ter aqui uma vida fácil, né? Ah, tendo um bom pai não vai acontecer nada de mal. Não. Tendo um bom pai pode ser que a vida tem muitas surpresas, né? Mas a gente semeou os vínculos certos, a gente teve ali amigos bons que ajudaram a reordenar esses afetos e a colocar aquela direção e outro acompanhamento, enfim, tudo isso foi ajudando o Simba a ser, né, de quem de fato ele foi chamado a ser. Pai, falamos de tudo? Ótimo, falamos de tudo, né? E estamos aí nessa sequência, o pessoal que está acompanhando a gente está aí toda semana, a gente está falando sobre um filme, né? Que pode ser um desenho, pode ser um filme e um livro. A ideia é a gente pegar ideias, né, que nos ajudem no processo de educação dos nossos filhos. Eu tenho aprendido muito, né? Com tudo isso que a gente já educou, eu tenho 9 filhos, tenho que continuar educando e hoje, né, talvez fizesse muitas coisas diferentes, né, do que eu fiz naquelas épocas, porque aprendi, li, reli, conversei com as pessoas, então a gente está fazendo isso para resgatar um pouquinho para vocês do que a gente poderia ajudar. Então vai ter uma sequência, a gente vai continuar fazendo isso, às vezes essa não live tanto fica por no uma horário. semana aqui no feed do Instagram, depois a gente retira e fica nesse acervo que é o material que está no link da bio, que é só entrar no link da minha bio e você já encontra lá toda a sequência das outras lives que a gente foi comentando. Dá para fazer isso enquanto dirige, coloca a gente falando aí enquanto lava a louça, a gente vai contando para vocês como é que a gente assiste filme e relaciona isso com antropologia, com educação, com filosofia e com bases aí para a educação, no fundo, para uma família se fortalecer no que é essencial. Certo? A ideia é ser feliz, né? Uma família com filhos felizes e pessoas felizes. Educar eles para serem felizes através de virtudes. Então, às vezes a gente não vai fazer no horário que a gente programou, porque o tempo não deixou, né, fazer, acabou a luz, e a gente fez a hora que dá certo aí, mas fica nesse acervo aí. Vocês podem ver, a gente tem bastante coisa aí, tem sobre as famílias altamente eficazes, né, o que os filhos esperam dos pais, tem bastante coisa aí legal para vocês verem aí. Tá bom? Certo, hoje, pai, obrigada. Seria mais isso, uma vez. Obrigado, um grande abraço aí. Logo mais estaremos aí outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.